eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Vamos escutar a palavra do Senhor. E, dependendo da maneira que eu recebo, nós não saímos a mesma pessoa. De jeito não. Ela tem um poder sobre-humano de entrar dentro da nossa alma e tirar o que tem que ser tirado e colocar o que tem que ser colocado. Amém? Porque essa palavra é espírito e vida. A Bíblia diz em 1 Pedro que ele nos livrou, o cristão, ele livra as pessoas da corrupção que há no mundo. Ele nos liberta daquilo que nós aprendemos com os nossos pais, que recebemos por tradição dos nossos pais. Ele liberta disso, porque quando ele se manifestou, nós já tínhamos os nossos pais, mas mesmo assim ele falou que nós tínhamos que nascer de novo. Amém? Que o primeiro nascimento não agradou e nem agrada a ele. O primeiro nascimento, nós nascemos com um problema incrível, que a Bíblia diz que todos pecaram em Adão e todos estão destituídos da glória de Deus, da vida de Deus. Todos nós nascemos com um grande problema. Herdamos a natureza de Adão e nascemos totalmente fora do plano de Deus, o Criador que sustenta todas as coisas. Esse é o problema da humanidade. Quando o pecado entrou no mundo, logo depois o mal entrou, nós lemos nas Sagradas Escrituras um irmão matando o outro. Lá. Aí a Bíblia começa a revelar para nós que o negócio só foi piorando. Até hoje. Até hoje. Até hoje. A Bíblia diz que nos últimos dias as coisas iam piorar. É isso que a Bíblia fala, não é mesmo? E nós, aí um pedido desse aqui, porque todos nós, a Bíblia diz que nós éramos, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Ele não poupou o seu único filho, antes entregou para morrer em nosso lugar, quando nós éramos inimigos. A Bíblia fala que o ser humano é inimigo de Deus. Inimigo. Imagine ser inimigo do doador da vida. Por isso que a humanidade está como está e só piora. E só vai piorar. Só vai piorar. É desgraça em cima de desgraça. Toda hora que nós ligarmos a televisão, está revelado. Todo mundo, um com ódio de entrar na frente a trabalhar o meu caminho, a ira se levanta e estão dando tiro no outro, xingando. É isso ou não? No quintal, dependendo de quem vem morar, acabou a paz, família. É um inferno total. Total. É isso que nós estamos vendo e é isso que a Bíblia diz. Porque o ser humano está separado do seu Criador. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós fomos ensinados pelos nossos pais, e os seres humanos estão sendo ensinados nas escolas, e podem reparar que
só está promovendo pessoas maravilhosas, né? Nos ensinamentos do mundo. Só desgraça. Lá fora ninguém forma ninguém bom. O Salvador do universo, o Salvador de tudo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um certo homem chegou perto dele e falou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O interesse era saudável, queria a vida eterna. O Senhor Jesus conhece os mandamentos? Ele foi falando os mandamentos, tudo isso eu faço desde menino. Aí Jesus o adorou, mas vira para ele: só falta uma coisa. Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele ficou triste e foi embora, porque ele era muito rico, não quis perder os bens, não queria fazer aquilo com os bens dele. Mas Jesus fala: por que me chama bom? Jesus: não tem ninguém bom, a não ser meu Pai que está no céu. Quem falou isso? E na mente do ser humano, aqui, como do jovem, tem pessoas boas? E as pessoas não se acham boas? Agora, na visão do Altíssimo, não tem ninguém. Todo mundo não vive de acordo com ele. Amém? É o que a Bíblia diz. Então, uma pessoa boa, justa, não tem. Jesus falou que não há um justo sequer, nenhum. E por isso que está esse sofrimento na face da terra. Cada um vivendo para si. A Bíblia diz em Juízes, pior momento de Israel, o povo escolhido, pior momento de Israel. No capítulo 21, vai falar, no 17, 21, vai falar, sabe o quê? Que naqueles dias, o povo, não havia rei em Israel. Alguém para governar. Cada um fazia aquilo que lhe agrada. Foi o pior momento de Israel. Foi o pior momento. Como é que vivemos hoje? Cada um faz o que quer. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí Jesus ensinou: mas não seja feita a minha, mas a sua. Amém? E ele poderia se esquivar e pediu: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, ensinamento para nós, mas a sua. Amém? E o plano de Deus, olha aqui, agora, o plano de Deus: fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Amém? Não viver mais para si, mas para viver para quem? Para aquele que entregou o próprio Filho, para aquele que não mediu esforços. Quando a Bíblia diz que quando nós éramos inimigos, filhos da ira, filhos da desobediência, destinados ao fogo do inferno, pecadores, em determinado momento, o Senhor Jesus falou: se vocês permanecerem em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles falaram, não aceitaram, eles pensaram que era só crer ali, ser perdoado e acabou. Mas Jesus fala que eles tinham que ficar sob o domínio do Santo Espírito. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Isso aqui é ensinamento de Jesus, irmão. Amém? Nós fomos educados, e a educação que nós tivemos para Deus não serve. Se nós formos educados, seja lá por quem for, sob a mentira, nós nunca vamos ser o que o Senhor planejou para nós. Porque a Bíblia diz que tem muitos que andam falsificando a palavra. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar: nós não somos daqueles que falsificam a palavra. A palavra é educação. Amém?
E essa educação aqui transforma o homem, mas verdadeiramente torna um homem bom, justo. Amém? Essa aqui é a verdadeira educação que vem dele. Por isso, louvado seja o Senhor Jesus, que esse livro chegou até nós. Como tentaram destruir esse livro para não chegar até nós? Mas a Bíblia diz, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Contra a minha. Amém? Contra a minha. Ele disse que a igreja é dele. Por isso que o inferno não pode, não tem como. Amém? Porque a igreja é dele. Ele é o cabeça. E o Espírito Santo não mede esforço para estar falando isso toda hora na Bíblia, que ele é o cabeça da igreja. E espetacular é quando ele compara o casamento com o casamento do homem e a mulher com a igreja e Cristo. A Bíblia fala, ninguém maltrata o seu próprio corpo. Ninguém maltrata o seu próprio corpo. Assim é Cristo com a igreja. Ele a alimenta. Por quê? A gente se alimenta para não prejudicar o nosso corpo, nós nos alimentamos. Ninguém maltrata o seu próprio corpo como? Não comendo para ficar sofrendo, ninguém faz isso. Assim é Cristo como a igreja, o corpo dele. Ele não vai deixar ela com fome. Não vai. Amém? E o Senhor Jesus falou, o Espírito Santo está falando, portanto, quer comais, quer bebais ou fazer qualquer outra coisa. Está entendendo? Qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Até eu estou pregando. Eu tenho que pregar aqui para a glória de Deus. Vocês têm que ouvir a palavra para a glória de Deus. Dar o devido crédito para ele ser glorificado. Porque ele está revelando o amor dele por nós. A todo momento, em deixar a gente vivo, respirando, dando oportunidade para sair da mentira e tomando posse da verdade, que já a Bíblia diz em João 12, 48, que são essas palavras que vão nos julgar no último dia. Amém? E a Bíblia diz que ele que me torna idôneo, ele que me tornou idôneo, não foi com meu esforço, ele que me tornou idôneo para herdar o céu, ele que torna o ser humano santo. Então, se o Espírito Santo está pedindo isso, como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou agir durante o meu dia, a minha jornada aqui? Como eu posso amanhã acordar e fazer tudo para a glória de Deus? Mas a Bíblia diz que para você, impossível. Para mim, não. Quem faz isso? Ele. Porque é a graça que faz isso. A Bíblia diz, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós tanto o querer, como o efetuar segundo a sua boa vontade. Amém? Isso é a palavra do Senhor, e a Bíblia diz aqui para mim não pôr, que ninguém, aqui ó, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Para mim não dá. Significa, sabe o quê? Eu não posso dar escândalo. Eu não posso viver de uma forma que faça o outro andar na injustiça. Eu não posso agir de uma maneira que não leve o outro a conhecer a verdade. Eu não posso ver o que o Tiago está precisando de Jesus e eu esconder para não ter problema com ele, ficar com medo. Porque isso é botar um escândalo, é botar um tropeço, deixar ele tropeçando na mentira. Eu não posso, porque Jesus deu um bom testemunho diante de Pilatos, deu uma confissão justa. Tanto é que um homem como Pilatos, inocente. Amém? E tinha que ser inocente para Deus aceitar o sacrifício.
O sacrifício foi perfeito por nós. Ele é o cabeça. O problema terminou. Acabou o grande problema da humanidade, termina em Cristo Jesus. Os sofrimentos por causa do pecado. E eles, os judeus, quando falaram, nunca fomos escravos de ninguém, como é que negócio de esse assunto, conhecereis a verdade vos libertará? Nunca fomos escravos de ninguém. Mas Jesus está falando, o assunto de Jesus é espiritual. Jesus está falando, todo aquele que pratica o pecado é servo do pecado. Amém? Isso é ensinamento de Jesus, não é ensinamento da mentira do diabo. Jesus falou para eles, quem pratica o pecado é do diabo, está escrito também. Quem pratica o pecado é servo do pecado, Jesus está falando. Quem pratica o pecado, Jesus está afirmando, ainda a culpa do pecado ainda está sobre a sua vida. Quem pratica o pecado ainda está separado do meu Pai. Quem ainda pratica o pecado, eu não sou o cabeça da vida. Porque o servo é o que pratica. O servo não fica para sempre na casa, Jesus ensina. Mas o filho fica para sempre na casa. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia está afirmando, se tu conhecer Jesus, Ele te liberta para sempre. Jesus é a verdade. Então tem que se apresentar. Qual é a verdade? Jesus. Tudo que está de acordo com Jesus, que é o cabeça. A Bíblia diz que eu tenho que orar agora, eu tenho que pregar tudo em nome de Jesus. Porque a Bíblia afirma que Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Amém? E o cabeça, vou repetir, em nome do Senhor Jesus. O cabeça, aquele que tudo foi criado nele, por Ele e para Ele. Olha o que a Bíblia afirma. Tudo foi criado nele, Ele está junto. Tudo foi criado nele e por Ele e para Ele. Agora a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura, fui criado nele, fui criado por Ele, e fui criado para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dEle. Estamos aqui por quê? Estamos respirando por quê? Porque eu estou pregando assim ainda há 21 anos, sem desânimo nenhum. Porque Ele, assim como meu Pai vive, o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, escuta isso, assim como meu Pai, o Pai que vive, o Pai é o Criador, o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, isso são palavras do Salvador, é ensinamento de Jesus para a igreja. Assim como o Pai que vive, Ele é autoexistente, tem vida em si mesmo. Amém? Assim como aquele que vive me enviou e eu vivo, o Filho andando na terra e falando tudo aquilo que o Pai que vive, estava nele. O Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Todo aquele que crê em mim viverá por mim. Viverá por mim porque Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Como eu posso? Aí eu vou glorificar o Pai, porque nada desse mundo me domina mais. Não me deixarei. Agora eu posso falar isso, porque sem mim nada podeis fazer. Mas o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, também deixou escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Quem me fortalece? Quem te fortalece? Jesus, Ele fez aquela obra espetacular para ser o dono da nossa vida.
e foi a maior bênção que aconteceu para toda a humanidade. Morreu para pagar os nossos pecados, para a gente ser perdoado por ele. Aí, quando todos pensavam, o inferno pensava que havia vencido, os anjos cantavam: Jesus está vivo. Jesus está vivo e sustenta a igreja até hoje. Eu estou falando, afirmando nessa noite, que o nosso problema pela fé em Jesus acabou. O pecado não te domina mais se você crê em Cristo. Aquele que comer o pão vivo que desceu do céu, nunca mais terá fome, segundo a Bíblia. Aquele que se alimentar de mim nunca mais terá fome. Quem beber a água que eu dou nunca mais terá sede. A tua insatisfação, o medo, a inquietação, a perturbação na alma é cessada imediatamente. Porque a Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento de Cristo, ela guarda os meus pensamentos, a minha alma, ela me guarda contra todo o mal que o pecado causou. Onde esse amor se encontra, o amor lança fora. Olha o que lança fora? Lança fora, lança. Quando lança, lança. O amor aqui dentro lança. Sai daqui todo medo. Some com a presença desse Senhor. É claro que agora com ele, a Bíblia diz que Cristo, se já ressuscitaste com Cristo, e ele dá essa oportunidade, ele dá uma oportunidade, e a coisa é tão maravilhosa que tu prega para alguém nessa noite, seja lá onde for, tu pega para alguém que não conhece Jesus, tu apresenta Jesus, ele dá a oportunidade daquele momento ali, naquela mesma hora, ele morre com Cristo, ele vai para a cruz, morre, e tu pregando, tu ensinando o evangelho, educando a ele, ele morre na cruz, na mensagem ali, aí tu vai levando ele, falando para ele, explicando a ele o que aconteceu depois, tu vai levando ele para o túmulo, ele morre no túmulo e sai do túmulo na mesma hora com Jesus. Aí no dia seguinte ele já quer andar em novidade de vida. Porque ele faz isso. O apóstolo Paulo teve um encontro, e é assim o encontro. Teve um encontro no caminho para Damasco, teve um encontro com quem? Com o mestre. Viu uma luz incrível, o que está acontecendo aqui? Essa coisa o mundo não pode oferecer, o que está sendo oferecido nessa noite. Isso aqui é a luz, Jesus. E o Paulo teve um encontro com a luz. Aí caiu e és tu, Senhor. És tu, Senhor. Teve um encontro, amém? Aí ficou cego, aí começa a ter um particular com o Salvador. Aí começa, aqui escreveu 13 cartas inspiradas pelo Espírito Santo. Nunca mais foi o mesmo. Tudo isso aqui que eu estou falando aqui nas cartas, o Espírito Santo usou esse homem mau que perseguia a igreja, destruía a igreja, dava consentimento para matar, prendia os cristãos, agora está pregando Jesus cheio do poder do Senhor. Amém? E ele faz isso em nome do Senhor Jesus, com qualquer um que crê. Porque já ele veio revelar para nós que a realidade da nossa vida não é só o temporal e o passageiro. A Bíblia diz que ele morreu com um único propósito. A Bíblia diz que ele foi ressuscitado, morto na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, para nos levarmos a Deus. O propósito de tudo foi para me levar e te levar a Deus, o Criador, nosso Criador, que sustenta a gente. E para agora andar em novidade de vida com Ele, sendo pois justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Acabou a inimizade. Temos acesso agora a esta graça, na qual que isso se concretiza em nossas vidas, na qual estamos firmes de ir até Ele. E a Bíblia diz que nós vamos até Ele clamando, agora, Abba, Pai. Abba, Pai.
Olha o que diz em 1 João capítulo 3, com quão grande amor nos tens concedido, Pai, de inimigo agora, sermos chamados de seus filhos. E olha, ele continua, e olha que ainda não somos o que havemos de ser. Por quê? Por quê? Porque assim como ele é, nós o veremos. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Cristo morreu e fez tudo para nós tomarmos posse que ele é a nossa vida. Nossa vida. Que ele é a nossa respiração. Que ele é o nosso motivo de estarmos aqui. Para colocar ele em primeiro lugar em tudo. Porque Deus fez assim para os apóstolos, ele fala para nós hoje: este é o meu filho amado em que eu me comprazo, escutai-o. Direcionando, ensinamento bíblico, direcionando a gente para quem? Escutai-o. Então aqui estão as palavras de Jesus. Escutar ele, porque é a palavra dele que salva, é a palavra dele que reconcilia com Deus. O apóstolo Paulo falou que nós estamos com a palavra da reconciliação, reconciliação do ser humano com Deus, reconciliação com o Pai, para neutralizar a gente, porque o propósito, o amor dele ele não quer ver a gente mais sofrendo, não quer, ele levou cativo o cativeiro, ele levou o pecado como aprisionado, levou os desejos da minha carne junto, levou o diabo da minha vida, levou cativo aquilo que me aprisionava e fazia eu sofrer a minha alma, pela fé em Jesus espiritual, ele levou preso, não me atinge mais, amém? Isso não é para um, dois, é para todo aquele que crê. Então, sentimento ruim, estou falando de sentimento ruim causado pelo pecado, porque até então a Bíblia não diz que Caim estava com desejo de matar Abel, mas pintou inveja. Ele viu que Deus aceitou o de Abel, dele não, aquilo irritou ele, então surgiu um sentimento ruim. E Deus fala para ele, o troço ruim já está em você, cabe a você dominar. Agora, dá uma olhada aí, Jesus resolveu o problema. Agora com ele, não me deixarei dominar por nada. Com ele, sou liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O povo lá, os juízes, estava sem rei, fazia o que bem lhe queria, e o povo sofreu muito. E aqui é a mesma coisa, mas quando nós temos um encontro com esse Senhor vivo, a gente tem um encontro com ele, ele passa a ser não o nosso rei, o rei dos reis, aquele que tudo foi criado nele, por ele e para ele. Todas as coisas subsistem por causa dele. Amém? Ele alimenta a igreja. Ele alimenta todo aquele que começar a ter vontade dele. Ele duvida alguém crer de coração nele, sair assim depois de escutar a voz dele, sair assim e ele virar as costas. Eu quero te afirmar que quem crê de coração, seja lá onde ouvir a mensagem, porque a ordem do Senhor para a minha vida é ir pregar o meu evangelho a toda criatura. Então ele quer salvar todo mundo. E eu duvido quem crê nele, ele virar as costas e deixar ir sozinho. Não deixa. Porque ele afirmou, ir de pregar o evangelho a toda criatura. E eu estarei
estarei convosco até a consumação do século. Estarei convosco todos os dias. E todas as coisas, me garantiu ainda, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que me amam. Todas as coisas. Não interessa. Tem 21 anos que Jesus é o centro da minha vida e eu amo Ele de verdade. E eu creio que tudo que acontece comigo está contribuindo para o meu bem. E até o mal, se tu chegou aqui, nada pode resolver o teu problema. Nada. Eu não posso resolver o teu problema. O mundo não pode. Os presidentes dos países não podem. O psicólogo não pode. Ninguém pode resolver o teu problema e o meu. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Porque a sabedoria desse mundo, para Deus é loucura. Os sábios desse mundo, tanto os sábios, eu estava lendo, e é uma verdade, nos tempos de Hitler, quantos sábios, hein? Os verdadeiros monstros. E a sabedoria, os príncipes sábios, mataram, se aniquilam, o que a Bíblia diz. Amém? Mas em Cristo Jesus, ele consegue, o que ele faz? Ele é espetacular. Ele pega as coisas fracas para confundir as fortes. Eles pegam as que não são para confundir as que são. O apóstolo Paulo falou, vocês podem até falar que eu sou ignorante na palavra, mas no conhecimento dos mistérios vocês não podem falar nada não. Amém? Aí ele deixou para mim assim, ó, busca e pensa nas coisas de cima. Trabalhai, se esforça, não pela comida que perece, mas a que permanece. Colossenses capítulo 3, para a gente sair daqui fazendo isso aqui que nós vamos falar agora. Em nome do Senhor Jesus. 3. Diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém? Ele foi para lá. Amém, irmão? Ele está à destra de Deus. À destra, essas coisas estão escritas aqui, à destra de Deus. Quando fala à destra de Deus, é simplesmente eles entenderam a mensagem. A autoridade, a destra de Deus, ele está do lado de Deus e Deus falou assim. Falou assim, já escrito em várias passagens aqui, e é para a gente entender melhor. Ele é a destra de Deus, foi porque Deus falou assim, tudo é contigo. É isso. A destra é isso, ó, tudo é contigo. Ó, avisa aí que para chegar a mim tem que passar por você. E, ó, e avisa aí que... avisa. O Espírito Santo sabe de tudo, né? Aí falou direto, ó, ele está à destra, ele é o cabeça, ele que manda, tem que andar sob a autoridade dele, ele que alimenta, ele quer tudo, hein? Não é igreja, denominação, não é pastor nenhum, não é nada disso. Não é São Tomé, santo sei o quê, santo do que sei o quê. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Não é denominação, não é nada disso. Nada disso. Em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo me leva a minha mente para Jesus. Leva a minha mente, ele ensina aqui falando assim, ó, olha lá, ó, todo ensinamento é, olha para o alto, olha para ele, olha para o alto, olha para ele, em nome dele, tudo nele, para ele, por ele, tudo ele. Amém? Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Olha por quê. O motivo, né? Porque já estáis mortos. Amém? E a vossa vida, estáis mortos, mas estou vivo a minha vida. Que beleza. Amém, irmão? Estáis mortos.
Eu estou morto porque eu morri com ele na cruz. Amém? Ele está dando oportunidade para quem está vivo ainda morrer hoje. Coisa linda, hein? Olha que beleza. Amém? Porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está com Jesus, amém, irmão? A nossa vida, a oportunidade, está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Em nome do Senhor Jesus. Se eu já estou morto, já estáis mortos. Cristo, que é a vossa vida, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, a nossa vida está lá em cima. Então agora, busca essa vida. Pensa, vamos pensar nessa vida. E se eu fizer isso, a Bíblia está falando que eu estou me inclinando para o Espírito. E nós lemos assim, Gálatas, os que se inclinam para a carne, morte e destruição, mas para o Espírito, vida e paz. Se nós semearmos no Espírito, a Bíblia diz, do Espírito, aí é do Espírito, eu recebo a vida eterna. Então, se eu pensar, começar a botar minha mente, pensar e buscar nas coisas de cima, eu estou de acordo com o Espírito. E a Bíblia diz que eu vou receber. Quem acredita no Espírito Santo? A obra de Deus do Espírito é glorificar o Senhor Jesus, que é a nossa vida. Se eu começar a pensar, se precisar de ajuda, pede. Sabia que eu preciso de ajuda? Sabia? Mesmo pregando assim esses 21 anos, eu estou todo dia de frente para ele, conversando com ele, meditando, buscando. Porque é isso que ele mandou. Amém? Se eu relaxar pensando que já está bom, vai ficar muito ruim. Porque um pouco de fermento, a Bíblia afirma que leveda toda a massa. Então eu, na vigilância, na sobriedade, não permito um fermentozinho, que leveda toda a massa. Amém? E eu não posso causar escândalo para ninguém, tropeço. Tem que seguir a minha orientação e eu tenho que viver de acordo, seguir como o Senhor ensina. Quem semeia no Espírito, guiado por Ele, do Espírito, vai colher a vida eterna. Se eu pensar e buscar nas coisas de cima, Deus está contemplando, e isso, claro, que está acontecendo em nome de Jesus, e em nome de Jesus, o que eu preciso, o Espírito Santo vai me preenchendo. Aí eu vou crescendo na graça, no conhecimento, sendo fortalecido. E é claro, se o Espírito vai me enchendo, as coisas que tem que sair, com ele me enchendo, as coisas que tem que sair, vão saindo. E eu vou crescendo, porque a obra de Deus é eu ser edificado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas edificam. E a Bíblia me orienta e me ensina que tudo que eu vier a falar e fazer tem que ser para edificação espiritual, edificação de Deus. E quando eu estou fazendo isso, eu estou vivendo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa. Viu onde nós fomos? Nós fomos para a cruz. Nós fomos para o túmulo e saímos do túmulo. E agora estamos diante de Jesus para andar em novidade de vida. Crescendo na graça, no conhecimento. Se creres, verás a glória de Deus. A solução para a nossa vida e para aquela pessoa que nós queremos a partir de hoje. Queremos que elas tenham um encontro com o Senhor. Vou ajudar elas.
Vou apresentar Cristo a elas. Em nome de Jesus. Ele está fazendo uma limpeza nessa noite para a gente dar um verdadeiro testemunho amanhã. Ou hoje, quem sabe. No ensinamento de homem. No ensinamento das Sagradas Escrituras. Porque não é de particular interpretação. Mas homens santos falaram da parte de Deus. Para salvar nossas almas. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus.